Ok, gente, boa tarde, tudo bem? Me ouvem bem? Meu nome é Bruna, eu sou pedagoga e sou mestranda do programa de pós-graduação do mestrado profissional em saúde mental e atenção psicossocial. Vou estar coordenando essa mesa junto com as meninas que vão falar sobre a GAM, mulheres maravilhosas, onde eu tive o prazer de conhecer num outro evento, me apaixonei pelo trabalho delas. Então, eu chamo para partilhar esse momento com a gente a Lígia Castanharo Trevisan, que é a coordenadora do Grupo GAM, a Elizabeth da Silveira Lopes, a Regiane Pedroso e a Daiane Genro Ribeiro. Por gentileza, se aproxime. Oi, boa tarde. Tudo bem? A Lígia, ela é graduada em Psicologia pela PUC, ela tem especialização em Análise Institucional, fez residência em Saúde da Família, é mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente ela é doutoranda em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela possui uma vasta experiência em atenção primária à saúde, em saúde mental, em gestão do Sistema Único de Saúde e em docência clínica, e é membro da Associação Brasileira de Balint também, e coordena esse grupo maravilhoso de mulheres. Oi, Bruna, obrigada pela tua calorosa recepção. Se quiser ir abrindo alguma fala, Lígia, pode ficar tranquila, que eu acho que a Deb está nos auxiliando nessa questão aqui junto com o Edson. Obrigada. Certo, tomara que dê tudo certo. Então, inicialmente eu agradeço, né, o convite da comissão organizadora, né, aqui presente pela Bruna, que foi tão gentil em todo o processo de acolhimento desde o início, né, Bruna, entusiasta. A gente se conhece há pouco tempo, mas já criamos uma proximidade, né? E então, assim, hoje essa oficina vamos estar aqui com vocês, né? Eu, a Dai, a Beth e a Regiane, infelizmente, não vai poder vir hoje, né? Mas ela participou desse processo de construção. E nós somos do coletivo condutor da GAM, né, da Gestão Autônoma da Medicação, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E agora, aos poucos, eu vou, então, falando para vocês o que isso significa exatamente. Eu não conheço direito a plataforma. Você me avisa, Bruna, se passou o slide quando eu faço assim? Passou. Tá vendo? Tá. Então, eu agora não estou enxergando vocês. Então, qualquer coisa, você me fala. Estou enxergando a minha tela, tá bom? Então, a proposta de oficina aqui hoje é que a gente possa, primeiro, né, ter um primeiro tempo, assim, a gente pensou em dividir em 3 tempos aqui a nossa conversa. Primeiro, analisar, né, o atual cenário do uso de psicofármacos e de medicalização da vida, colocar em questão a relação estabelecida com os psicofármacos e apresentar, assim, os princípios e diretrizes da GAN, né, que se configura como um dispositivo para movimentar essas questões. Depois a gente vai contar, então, com o relato, né, de pessoas que são experts por experiência, né, que participaram do processo da GAN a partir do seu próprio uso de medicação, sua própria experiência, né, e elas, então, vão trazer para a gente, assim, de que forma que a GAN atuou como um dispositivo para elas, né, limites e potencialidades desse dispositivo. E aí, então, nós vamos abrir para o debate, né? Que a gente possa, então, conversar, que vocês possam trazer questões para a Beth, para a Dai, né? Para mim, e afetações, perguntas, enfim, que a gente possa trocar um pouco de experiências, né? Também não sei se alguém que está aqui hoje tem experiência com a GAN, né? Enfim, a gente poder trocar uma ideia, tá? Então, primeiro, acho que é importante a gente trazer, assim, por que a gente gostaria de refletir aqui de forma crítica sobre o uso de drogas psiquiátricas, né? Porque a gente, em primeiro lugar, tem hoje configurado um uso abusivo dessas substâncias, né? O Brasil, ele é o terceiro maior consumidor mundial de medicamentos ansiolíticos, né? Do tipo benzodiazepínico.
ficando só atrás dos Estados Unidos e da Índia. E quando a gente pega alguns dados isolados, né, por exemplo, se a gente pega no ranking, o Brasil, ele é o país com maior consumo de clonazepam, por exemplo, de azepam, né? A gente está num período crítico, porque a gente teve um aumento expressivo do uso de psicofármacos durante a pandemia. E, junto com isso, né, ao mesmo tempo, né, justamente por causa do risco de contágio, a gente teve uma diminuição muito grande das ofertas de outras formas de cuidado, né, pelos serviços de saúde, como grupos, como consultas, né, presenciais, né. E nesse período também a gente viu uma fragilização das redes de apoio muito grande, né. Então, assim, a gente teve uma fragilização da dificuldade, né, criando dificuldade dos encontros presenciais, das famílias poderem se ajudar, dos amigos poderem estar juntos, né, isso tudo formou um certo combo, né, que agora a gente está num segundo momento, digamos assim, aumentando os índices de vacinação, se perguntando, né, como que a gente vai retomando esse processo, alguns serviços aos poucos retomando também as suas ofertas, né, de cuidado presenciais, né. Então, assim, só para vocês terem ideia em relação a essa questão do aumento do uso de psicofármacos durante a pandemia, né, nos Estados Unidos, o número de receitas de antidepressivos e medicamentos em relação à ansiedade e insônia, ele aumentou 21% entre 16 de fevereiro e 15 de março de 2020, que foi quando a OMS decretou, né, que a Covid-19 era uma pandemia, né. E 78% delas, né, eram novas, né, ou seja, eram pessoas que não usavam essas medicações e que passaram a utilizar nesse momento. Aqui no Brasil, né, foi feito um levantamento a pedido do Conselho de Farmácia, né, e a gente também teve um aumento de 13,8% em relação à venda de antidepressivos e estabilizadores de humor no período de janeiro a julho do ano passado, né, comparado ao mesmo período de 2019, né. E no caso dos anticonvulsivantes, que são aí alguns remédios que também são usados para transtornos psíquicos, como a carbamazepina, o clonazepam, o valproato, né, teve um aumento de 12,8%. Bom, a gente sabe que os psicofármacos, eles são extremamente importantes, né, e não é troco de nada que ele está sendo largamente utilizado, né, porque, de fato, só quem passou por um processo extremo de sofrimento psíquico, né, como crises muito intensas de angústia, ansiedade, né, ou uma crise psicótica, né, onde a gente se viu confuso, inclusive com aquilo que era uma experiência compartilhada, que era só minha experiência, né? Essa experiência abrupta de crise, de angústia, de disruptura, só quem já viveu ou já acompanhou alguém de perto, né? Seja um familiar ou um paciente, sabe do tamanho do sofrimento que é passar por isso, né? Então, a gente sabe que os psicofármacos, eles podem ser uma estratégia de cuidado muito importante nesse momento, né? No entanto, ele é um recurso que precisa ser utilizado com cautela, né? Por quê? Porque os psicofármacos, eles geram dependência física, né? E aos poucos a gente está começando a falar mais sobre isso, né? Ou seja, a gente tem uma característica que é comum a outras drogas, né, que não são prescritas, né, são proscritas, né, como, por exemplo, o aumento da tolerância, né, que é quando a gente precisa de mais daquela substância para ter o mesmo efeito de antes, né, como a gente vê acontecendo com álcool, com maconha, né, a gente vê isso acontecendo com os psicofármacos também. Né? E frente a uma retirada abrupta dos psicofármacos, né, existem sintomas de abstinência também para a grande maioria dos psicofármacos. Né? Além disso, a gente percebe uma dependência psicológica sendo gerada, né? Ou seja, aquela sensação de que se eu não tomar, né, eu não vou conseguir ficar calma, né? Uma certa defasagem e descrença em relação aos meus recursos para cuidar de mim mesma, né? Depois de um tempo usando o psicofármaco, né? Como se eu desacreditasse nos meus próprios recursos internos também para lidar com os problemas. E, por último, mas não menos importante, né, os inúmeros efeitos colaterais, né, que algumas drogas geram, né, e eu vou destacar aqui só que gera mais efeitos colaterais, que são os antipsicóticos, né, tanto de primeira quanto de segunda geração,
Os de primeira geração, como o Aldol, por exemplo, né, já são bem conhecidos os efeitos colaterais, como parkinsonismo, sintomas extrapiramidais de forma geral, né, a síndrome neuroléptica maligna, né, aumenta o risco de ter, mas também, né, coisas que a gente não fala muito, assim, e que tem a ver com a redução da libido, tanto entre homens quanto mulheres, né? Então, a gente tem um dado aí alarmante de que 50% dos homens que fazem uso de antipsicóticos referem disfunção erétil e ejaculatória, né? Isso gera uma perda de qualidade de vida importante, né? E os antipsicóticos de segunda geração, eles geram efeitos menos, assim, graves, talvez, assim, em termos de um primeiro olhar, mas eles geram também problemas crônicos, né? Porque eles geram aumento de peso e também elevam o risco potencial para desenvolvimento de diabetes mellitus, né? Então, por todas essas questões, né, a gente começa a se perguntar, né, e daí vem a questão, por exemplo, das pesquisas em relação à melhoria da qualidade de vida, né, nos últimos anos. O que a gente percebe é que, desde a década de 50, quando começaram a surgir esses psicofármacos, né, a gente não teve um incremento na melhora, né, da qualidade de vida das pessoas como o esperado, né, ou seja, a gente não os psicofármacos eles não cumpriram assim com o efeito que a gente esperava como sociedade, né? Então, assim, existe uma expectativa de que o psicofármaco vá curar, vá trazer uma reestabelecer, né? Que é muito essa a lógica dos medicamentos, restabelecer um quadro anterior, né? Mas quando se trata de sofrimento psíquico, não é assim que as coisas funcionam. Né? E a gente tem visto assim as taxas que avaliam invalidez decorrente de saúde mental crescer cada vez mais, ao invés de diminuir, com um quadro um pouco preocupante em relação à infância de forma especial, né? Porque hoje os transtornos psíquicos são a principal causa de invalidez na infância nos Estados Unidos, por exemplo, né? E a gente sabe que hoje a gente está tendo um número expressivo de crianças medicadas com medicamentos como risperidona, por exemplo, né? Enfim, são medicamentos que são usados para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, que a gente não sabe a longo prazo, né, exatamente os efeitos que isso vai ter. Nós temos uma geração aí chegando, né, que vem usando medicações e que a gente não sabe bem que tipo de efeito isso tem no desenvolvimento dessas crianças, né? A gente vai saber no momento posterior, né? Então, são algumas questões aí que são um pouco alarmantes para nós, né? E dentro da saúde coletiva, né, nós trabalhamos com evitar danos, né? Então, assim, existe esse conceito de prevenção quaternária, né, que trabalha com a ideia de prevenir iatrogenia e que nos coloca sempre em relação a uma questão, né, dos danos versus os benefícios de qualquer tipo de intervenção. Então, com os medicamentos, a gente também tem que se preocupar com isso, né? Ou seja, sempre colocar em questão o quanto esses medicamentos estão trazendo na balança mais benefícios ou mais danos em cada situação singular, né? Então, a gente sabe, né, que, como eu disse antes, as drogas psiquiátricas, elas aplacam o sofrimento em momentos de crise, mas elas não são suficientes por si só para produzir mudanças na qualidade de vida, e a gente sabe que tem um número que não é tão pequeno, que é de até 35% dos pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, né, que não obtêm benefício significativo com o uso de antipsicóticos, ou seja, são pessoas que já usaram vários tipos de antipsicóticos, né, mas que não tiveram uma resposta interessante a nenhum deles, né? Isso são dados da Bíblia da psiquiatria, que é Kaplan e Sadak, né? Então, a gente tem que, chegando nesse ponto, né, eu trouxe alguns elementos assim, se a gente concorda que, né, em alguns momentos as drogas psiquiátricas, elas são um recurso importante para lidar com situações de sofrimento psíquico intenso. Ao mesmo tempo, a gente concorda que, considerando que são drogas que trazem a longo prazo, né, algumas perdas também em relação à saúde, né, de forma geral, né, efeitos colaterais, dependência, tolerância, né, a gente concorda que seria importante, que eu acho que é algo que a gente começa também a entrar nessa discussão, né, que não é feito, que é direito do usuário receber esse tipo de informação, e que na medida em que a pessoa é
esclarecida sobre isso no momento da prescrição, né, você aumenta aí as possibilidades de que ela possa estar ciente de que aquele é um recurso para aquele momento, né, mas que a gente tem que ter sempre, assim, no nosso horizonte, uma possibilidade de redução dessa dose, ou de o que a gente chama de desprescrição, né, que é uma linguagem dentro da medicina da desprescrição daquele medicamento que foi prescrito, né? Por quê? Porque a gente não consegue parar esse medicamento abruptamente como a gente faz com outras drogas, né? Então, se a gente parar abruptamente de tomar um psicofármaco, ele vai ter um efeito rebote, né? Ele vai ter uma síndrome de abstinência e vai gerar uma série de efeitos muito ruins, né? Então, a gente tem que pensar também como acompanhar este processo da retirada, né? Que algumas pessoas chamam de desmame das medicações psiquiátricas. Então, se a gente concorda com isso, né, a gente vai começar a pensar também na ideia do uso e da retirada de drogas psiquiátricas como algo muito próximo à ideia da redução de danos, né? E aí também é um convite para a gente não pensar de forma moralista sobre essas questões, ou seja, a gente poder olhar esse contexto em que a gente tem pessoas usando drogas proscritas e prescritas, e aí tem todo um contexto também da galera que vem do CAPS-AD, né, e que vem se perguntando sobre, bom, como é esse negócio, assim, que a gente chega aqui, usuário de uma substância que é proscrita, né, que não é considerada adequada do ponto de vista social, que ela é, na verdade, mais do que não adequada, ela é recriminada do ponto de vista social, mas quando a gente chega aqui, a gente recebe a prescrição de outras drogas, essas que são prescritas, e que depois a gente acaba se tornando dependente dessas drogas, né? Então tem toda uma discussão muito bacana que começa a se criar aí, e que exige que a gente baixe, né, um julgamento que é da ordem da moral e que está muito dentro de todos nós, né? Então, assim, a gente começa a pensar do mesmo modo que na redução de danos a gente coloca pesos e medidas, né, a respeito de benefícios e malefícios, né? A decisão de tomar um medicamento ou de prescrever medicamentos também precisa ser colocada no sentido da utilidade dele, né? Que pode ajudar, então, a tranquilizar em momentos de crise, onde a pessoa se sente com perda de controle, né? E colocar isso em questão em relação aos riscos envolvidos também com aquele momento, né? O que envolve pesar danos de estados extremos e os danos provocados pelas medicações, né? Um de cada lado, né? Também envolve pensar que algumas pessoas podem querer parar de tomar medicação depois e outras não, né? Pode ser que algumas pessoas manifestem, né, no seu serviço de saúde que elas gostariam de parar de tomar aquela medicação. O que a gente precisa garantir é informação e acompanhamento para que as pessoas possam fazer essas escolhas sem serem julgadas por isso, né? Que é outra coisa que hoje a gente tem dificuldade, porque, de forma geral, nos serviços, não é bem visto quando alguém refere que quer parar de tomar medicação. E aí, muitas vezes, a gente não tem uma equipe que se disponibiliza também a ajudar esse usuário a experimentar como seria de um jeito adequado, né? Então, muitos usuários tentam parar por conta própria. Quem trabalha em serviço de saúde mental sabe, né, que é muito comum que os usuários parem de tomar por conta própria, por inúmeras razões, né, os seus medicamentos, né. E quando se faz isso sozinho, aumenta muito a chance de que se faça isso de um jeito inadequado, né, por exemplo, parando abruptamente de tomar, o que vai fazer com que se desencadeie ali uma crise, né, e é muito difícil manejar essa situação toda, né? Então a gente precisa também começar a pensar em como seria conversar de forma bastante aberta sobre isso com os usuários, né? Quais são os riscos e os benefícios de imaginar seguir tomando medicação ou reduzir um pouco a dose para ver como fica, né? Com o horizonte, talvez, de lá no final, se experimentando e achando que era o caso, parar de usar, né? Então, a gente pode começar também, pensando no início, do mesmo modo que na redução de danos, a começar a pensar em mudança dos padrões de uso, né? Ou seja, a forma de se relacionar com essa substância, né? Então, naquela questão da dependência psicológica, essa é uma questão importante. Ela tem a ver com imaginar que eu sou quem eu sou hoje graças à medicação, ou a medicação foi algo que
ocupa um lugar importante hoje e que no momento seguinte talvez eu possa lançar mão de outros recursos que hoje a medicação está ocupando esse lugar, né? Que outros recursos eu poderia tentar criar aqui que hoje estão sendo supridos pela medicação, né? Então, são uma série de questões, assim, que ficam todas em aberto, pipocando para a gente, né? Então, aqui eu já trago uma frase da GAN, né? A GAN canadense tem essa frase, né? Que é reduzir a dose até que a qualidade de vida seja alcançada, né? Aqui está se referindo às medicações psiquiátricas, tá, gente? Apesar de essa frase poder ser utilizada no contexto AD também, no que diz respeito à redução de danos, né? Estou aqui só deixando uma sugestão assim de leitura para vocês, que são os livros da Joana Moncrief, que é uma pessoa muito interessante, uma psiquiatra, tá? Tem esses 2 livros aí, eu botei aqui um em espanhol e o outro que, por enquanto, só tem em inglês, que eu saiba. E aí eu trago finalmente então a GAN, né, que é a razão também da gente estar aqui hoje reunido, né, eu e essas pessoas que vão falar na sequência para vocês, né. Então a GAN, ela foi desenvolvida no Quebec a partir de uma parceria entre a universidade e usuários de medicação psiquiátrica, né, e ela parte principalmente da experiência das pessoas que usam medicação, né, partindo de uma ideia de que elas estavam sendo colocadas como se fossem secundárias nas decisões do seu próprio tratamento farmacológico, né? E partindo da ideia de que elas precisavam assumir, né? Como tem um pessoal de um movimento dos Estados Unidos que diz que é importante que se o usuário esteja no banco do motorista e não no banco do carona, né? Então, os profissionais de saúde eles ficam no banco do carona, quem fica no banco do motorista é o usuário, ele que toma as decisões sobre o seu tratamento farmacológico, né? Então, a GAN, ela parte do princípio que a medicação, ela alivia alguns sintomas, mas ela é raramente suficiente por si só para garantir uma vida recompensadora. Então, a GAN chegou no Brasil, né, de uma forma não traduzida, mas adaptada à nossa realidade, né? Então, foi feita uma grande pesquisa, uma pesquisa multicêntrica, que foi realizada com várias universidades e que contou com a participação de usuários de medicação, de familiares, de trabalhadores dos serviços, de professores, de estudantes, né? E foi uma pesquisa fantástica, porque que está acontecendo hoje de outras formas, né? Naquele primeiro momento, se inicia um processo que envolvia uma vontade de pesquisar com essas pessoas e não sobre elas, né? Ou seja, os usuários eles tinham diários de campo, né? O guia ele foi inicialmente traduzido para o português e aí esse foi passado a utilizar e cada parte do guia era, então, as pessoas liam e referiam como que elas sentiram aquilo, como que aquilo batia nelas, de que forma aquilo fazia ou não fazia sentido, e assim a GAN foi sendo adaptada, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação um pouco singular, porque a GAN ela foi incorporada como parte da política pública de saúde mental aqui no Rio Grande do Sul, né? E foi feita uma grande impressão de guias e distribuída, né, nos municípios do Rio Grande do Sul. E na época houve também apoio institucional para a implantação da GAN nesses serviços, né? E um dos pontos, então, que fez parte de uma segunda parte da pesquisa GAN, que daí já visava avaliar a implementação da GAN, não mais a implantação, né? Foi aqui em Santa Maria, através da Universidade Federal de Santa Maria. E então, aí que chegamos aqui, né? Então, assim, aqui mostrar para vocês um pouco desse processo. Então, de 92 até 2002, a gente teve esse processo em que pessoas que eram membros dessa rede alternativa de saúde mental do Quebec, né? E, em grande medida, usuários de medicação ou ex-usuários de medicação apoiados por profissionais, né? E pesquisadores da universidade, eles fazem essa versão do Guia GAN, né? E em 2009, né, até 2013, foi a primeira fase da pesquisa multicêntrica que contou com a Unicamp, a URGS, a UF, a UFRJ, né, e a Flore e vários trabalhadores de vários CAPs brasileiros, né? Então foi um início muito bonito, assim, houve reuniões dos usuários de todos esses municípios, né, que eram muitos municípios, né, foi um processo de construção muito bonito desse guia, né?
Existem diferenças entre o guia canadense e o brasileiro, né? Mas, apesar dessas diferenças culturais importantes, os impasses em relação aos medicamentos psiquiátricos são muito parecidos, né? Então, assim, os usuários referiram que são muitos efeitos colaterais, uma dificuldade ou mesmo impossibilidade de expressar o seu ponto de vista sobre a medicação nos serviços ou de questioná-la, né? O fato, assim, de que quando se questiona sobre a sua medicação, isso é compreendido como resistência ao tratamento, né? Dentro das internações psiquiátricas, isso é mais forte do que em qualquer outro lugar. Mas acontece bastante nos serviços ambulatoriais também, né? O fato de que se encontra prescrições que são muito pesadas, em prazos muito longos, então, assim, o sujeito tem uma crise hoje, ele é medicado, essa medicação ela não é revisada, não é reduzida, e a pessoa fica tomando aquela medicação, e se em algum momento ela tem uma nova crise, aquela dose aumenta e também não é revisada, e assim, sucessivamente, ao longo dos anos, vai aumentando muito a dosagem das medicações, né? E, por fim, em muitas, a sensação de que havia poucas informações insuficientes sobre os medicamentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem esse contexto do Sistema Único de Saúde, pessoas que nunca tinham tido acesso à bula dos seus remédios, que pegavam na farmácia municipal só o medicamento e que nunca tiveram acesso a ler a bula do remédio, né? Então, pela primeira vez, as pessoas tiveram acesso, né, assim, a que efeitos colaterais poderiam ter, para que é aquele remédio, quais são as indicações desse remédio, quais são os efeitos esperados, né, quais são os efeitos que não são esperados, né, esse tipo de debate começa a ser feito, assim. Então, houve acréscimos no guia canadense, então, assim, se inseriram informações sobre a reforma psiquiátrica brasileira, sobre direitos do cidadão, né. Então, essa questão da bula, por exemplo, que eu falei, foi uma das coisas que apareceu. Acesso a trabalho e geração de renda foi uma coisa que também os usuários apontaram como importante, né? E várias outras que a gente não vai poder aqui esmiuçar. E houve algo importante, que foi a supressão de uma parte do guia canadense, né? Então, naquele período ali inicial, em 2019, esse grupo grande de pesquisadores, que incluía os usuários e os familiares dos usuários, né, trouxeram que, naquele momento, a questão da interrupção ou redução do uso de psicofármacos, que existe na segunda parte do Guia canadense, não fazia questão naquele momento para eles, né? Ou seja, o que fazia questão naquele momento era o acesso aos medicamentos, era ter o seu direito garantido de poder ter acesso aos medicamentos muito mais do que interromper eles. Isso estava longe do horizonte deles, né? Então, houve uma adaptação dessa segunda parte do guia, e no Brasil ela fica num processo de reflexão, né? Em torno dessa questão das medicações, mas ela não entra no mérito de uma espécie de passo a passo que existe no guia canadense sobre como retirar essas drogas. É importante dizer, assim, que esse grupo continuou pesquisando, né? Não existe mais a pesquisa multicêntrica, mas esses grupos de pesquisa na UFRJ, na UF, na URGS, continuam pesquisando, né? Eu sou parte do grupo de pesquisadores da URGS, né? E nós seguimos pesquisando os efeitos da GAN até hoje, né? E com esse tempo de experiência, né, que já vão aí mais de 10 anos, né, se avaliou a necessidade de adaptar essa segunda parte do Guia GAN, né, mas nós não tivemos a aprovação do financiamento para essa pesquisa, né? Não é difícil entender por quê, nesse contexto que a gente está vivendo nesse momento no nosso país, né? Mas tem isso no horizonte de pesquisas, né? Que é adaptar essa segunda parte para a realidade brasileira. Ainda que hoje, tá, gente, existam também outros guias, que daí eu vou passar o contato para vocês, quem tiver interesse, tá? Já existe um guia, versão em português, do Will Hall, né? Sobre, tendo uma espécie de passo a passo para essa redução também, voltado, que é de usuário para usuário, né? Que acho que essa que é importante, assim, é um guia escrito por usuários para usuários. Então, no Brasil, o que nós temos são dois guias, que é o guia do moderador e o guia do usuário, né? Vejam que esse da direita aqui, né, que é o azulzinho, que é o guia do usuário, tem na página inicial já tem assim, esse guia pertence a, ali para a pessoa já
colocar o seu nome, né? Essa é uma questão muito importante, assim, algumas pessoas perguntam para nós, assim, mas e se a pessoa não sabe ler, né? Ela ganha também o Guia GAN? Sim, ela ganha, né? Nós tivemos histórias muito emocionantes de pessoas que um familiar leu para ela o guia junto com ela, e isso tornou também parte de uma experiência da família mais ampliada, né? Teve um relato que chegou até mim, que aconteceu no Nordeste, né? De uma pessoa que se motivou a aprender a ler depois de ganhar o Guia GAN, né? Preencher seu nome e ter vontade de ler o que estava escrito ali, né? Enfim, são 10 anos aí de histórias muito emocionantes em relação aos frutos da GAN, né? E esse da esquerda é um guia que tem textos de apoio, né? E que é voltado para quem vai ser moderador desse grupo, ou facilitador, enfim, como a gente quiser chamar. Quem são os facilitadores do processo da GAN, né? Podem ser trabalhadores, né? Mas a gente gostaria que eles fossem, à medida que o tempo for passando e que as pessoas forem podendo se autorizar e se apropriar da GAN, que os próprios usuários assumam, né, a moderação dos grupos, né? Então, a história, ela tem passado por aí, né? Então, no início, assume esse processo uma gestão conjunta junto com o profissional e, aos poucos, os usuários podem passar a serem moderadores, né? Aqui, só para mostrar para vocês, essa da esquerda, a versão canadense mais atual, que foi adaptada recentemente, né? Acho que faz 2 anos, algo assim. E muito interessante que eles lá no Canadá, eles adaptaram e fizeram uma nova versão do guia e incluíram coisas, né, inspiradas no nosso guia brasileiro, né? Porque a GAN, então, ela chegou aqui ela foi adaptada, a gente inseriu novas coisas nesse guia, e quando o pessoal do Canadá lê essa versão brasileira, eles se inspiram a inserir coisas, né? Então, eles inseriram, por exemplo, as questões do direito do usuário, né? E uma série de outras questões que foram inseridas. O da direita foi a adaptação que foi ano passado publicada na Espanha, né? Então, é um guia que está circulando e está sendo pesquisado na Catalunha, e ele tem outras coisas, outros elementos, né? Eu até não consegui ainda parar para ler ele com calma, né? Mas eu sei que eles inseriram coisas, por exemplo, sobre uma discussão de gênero, né? Uma discussão envolvendo a cor, né? Essa discussão que envolve também o racismo ligado às questões de saúde e de doença mental, né? Os efeitos, né, da interseccionalidade, né? Parece que foi incluída essa discussão e eu estou com bastante vontade de ler esse guia também. É um dos planos de leitura do próximo momento, de tanta coisa que acontece no doutorado da gente. Então, assim, essa é uma frase importante, que é uma frase que tem no Guia GAN, que é: eu sou uma pessoa, não sou uma doença. É uma frase que parece, talvez, simples, mas ela é bastante importante, né? E ela diz de um sofrimento muito grande das pessoas que são reduzidas dentro das suas famílias e dentro dos serviços a um diagnóstico, muitas vezes, né? A GAN é, em primeiro lugar, uma tentativa de trazer para o primeiro plano essa pessoa, né, que se perdeu no meio dessa configuração identitária que um diagnóstico vai gerando também dentro da experiência pessoal, né? Então, só para vocês terem uma ideia de qual é a estrutura do Guia GAN. O Guia GAN ele tem para baixar em PDF gratuitamente, tá, gente? Depois eu vou passar para vocês os links bonitinhos ali para vocês acessarem, né? Mas aqui só para vocês terem uma noção do conteúdo desse guia, né? Então, ele tem uma primeira parte que aborda a qualidade de vida. Então, vejam que ele começa, né, conhecendo um pouco sobre você, observando a si mesmo, ampliando a sua autonomia, e só no 4º passo, né, que já é a metade do guia, a gente vai entrar numa discussão sobre os medicamentos, né? Acho que isso é algo significativo da GAN, porque ele entende o medicamento como um elemento disparador de uma série de conversas sobre o tratamento e sobre a forma de enxergar o sofrimento psíquico e lidar com ele, né? Então, no Guia Brasileiro, a parte 2 é um caminho para mudanças. Ele convida a pessoa a se olhar, a pensar na sua rede de apoio, a pensar nos seus recursos pessoais e
e comunitários, sejam de serviços ou de apoio familiar, de amigos, de redes comunitárias, para começar a fazer mudanças na sua vida. E depois ele tem uma série de anexos, né, que convidam as pessoas a olhar sobre os seus direitos, tem informações sobre os medicamentos psiquiátricos, sobre interação medicamentosa, tem toda uma linha, né, sobre as plantas medicinais também, que é muito interessante, que aqui em Santa Maria a gente tem um grupo, né, que é o grupo da Beth, que vai falar para vocês na sequência, que é um grupo que começou depois que terminou o guia, né, a leitura do guia juntos, começaram a estudar sobre as plantas, né, sobre os fitoterápicos, né, e hoje é muito interessante como elas compartilham essa experiência com a gente, assim, sobre de que forma que cada chá pode ajudar, né, e ajudou muitas delas, por exemplo, aí aos poucos reduzindo a dose de alguns medicamentos, né, é uma coisa muito, muito interessante mesmo. Então, o objetivo é aproximar, né, se aproximar do tratamento que lhe faz bem e melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, assim, aqui só para vocês terem uma ideia mesmo, né? Então, assim, nessa parte de conhecendo um pouco sobre você, né? Como você se apresenta para quem quer te conhecer? Como as pessoas que te conhecem costumam te apresentar, né? Você percebe diferenças na maneira como você se apresenta e como os outros te apresentam? O que você gostaria de mudar na sua rotina, né? O que você gostaria de poder fazer e não faz? Essa é uma pergunta maravilhosa. Como você cuida de si mesmo, né? É interessante, muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, quanto tempo demora para terminar a leitura do Guia GAN, né? Olha, depende, às vezes um grupo fica 2 grupos inteiros conversando sobre uma pergunta, né? Tipo, essa pergunta disparadora, como você cuida de si mesmo, né? Pode ser a razão de ficar 2 encontros inteiros conversando, né? Ou pode ser que em 15, 20 minutos as pessoas conversem sobre isso e achem que aquilo ali se esgotou e querem passar adiante, né? Mas a ideia do guia não é vencer uma leitura, né? A ideia é que o guia seja um dispositivo para conversar sobre uma série de coisas, né? Então, depois começa a entrar na questão da rede, né? Quem são as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio? Quem são os serviços que fazem parte da rede de apoio? Né? Em que pontos a sua saúde é boa e não é? Por que você... Aí entra na medicação. Por que você começou a tomar os medicamentos psiquiátricos? Há quanto tempo? Quais são os medicamentos que você toma? Eles tiveram o efeito que você estava esperando, né? Quais foram, né? Quais são os efeitos do medicamento que ajudam você e que atrapalham você, né? É cheio de exercícios, assim, né? Então, assim, o que você precisa para viver, anote no círculo a seguir, e daí a pessoa leva aquilo para o encontro e compartilha aquilo ali, ou faz junto, né, com as pessoas, né? Bom, aqui, vocês verem, assim, né, mais para o final, né, tem uma proposta de você colocar numa tabela todos os medicamentos que você usa, dizer para que esse medicamento te ajuda e no que ele te atrapalha, né? E olhar também, tem coisas muito fortes que apareceram na nossa experiência, né? Por exemplo, a Rejane, que infelizmente não pôde vir hoje, que ia vir, né? A Rejane, ela conta algo muito, assim, tocante, assim, que ela tem um problema de saúde, ela fazia uso de um medicamento, né? E ela não sabia, né, que esse medicamento tinha interação com o medicamento psiquiátrico que ela fazia uso. E o psiquiatra dela nunca perguntou, né? Então, assim, o especialista que via ela nunca soube, nunca perguntou que outros medicamentos ela fazia uso, não sabia que ela tomava aqueles medicamentos psiquiátricos, e o psiquiatra também não sabia. Então, esses medicamentos, eles tinham uma interação medicamentosa e gerava malefício para a saúde dela, e ninguém sabia. Ela descobriu a partir do Guia GAN, e daí pautou os seus médicos, né, para que algo fosse feito, né? Então, a partir daí se trocou a medicação que ela fazia uso, e uma série de coisas foram acontecendo de mudanças no cuidado, né, dela, assim. Então, assim, ó, gente, o grupo condutor da GAN aqui de Santa Maria, né, ele é um grupo que se formou a partir da nossa pesquisa, na segunda parte dessa pesquisa, né, que já foi aqui em Santa Maria, só foi no Rio Grande do Sul, foi aqui em Santa Maria e em Porto Alegre, Novo Hamburgo, não me lembro mais, tinha uma terceira cidade,
E daí, nesse processo de pesquisa, né, que se encerrou em 2018, né, se ficou essa questão, assim, a partir de 2019, né, que era o que a gente ia fazer, né, não havia naquele momento uma pesquisa, não foi aprovada, como eu falei para vocês, a continuidade dessa pesquisa, que era a ideia de adaptar a segunda parte do Guia GAN canadense, e aí se ficou assim, e aí, né, e assim, tinha um grupo, então, de usuários, de trabalhadores, de pesquisadores, interessados em seguir se encontrando, né, e pensando juntos em estratégias de cuidado. Então, assim, esses grupos continuaram se reunindo em 2019, pensando como que ia rolar essa articulação, né? Isso trouxe uma questão importante, porque o grupo não estava mais vinculado à universidade, mas tampouco estava vinculado à Secretaria de Saúde do município. Então, houve todo um processo de mudança aí, em que a gente ainda está vivendo, na verdade, esse processo de mudança até hoje, porque a gente planeja todo um processo, então, e pactua com o município, né, o início de um processo de apoio para a implantação de grupos GAN no município, só que nós somos pegos pela pandemia, né, junto com todo o resto do mundo. E aí o que nós vamos fazer agora, né? Então a gente passou a se encontrar virtualmente, tá, gente? Isso aqui é o nosso encontro. Vocês terem uma noção aqui, né? A gente tem se encontrado virtualmente, assim, hoje em torno de 20 pessoas, sempre, né? Entre estagiários, usuários de serviços diversos, né? Profissionais de saúde, do serviço de saúde mental e da atenção básica de Santa Maria. E volta e meia nós temos convidados, né? Que são as pessoas que também vão nos conhecendo ao longo do caminho e vão querendo implantar a GAN nos seus espaços, né? Então, aqui é para vocês nos acharem, né? Então, a gente tem página no Face, no Instagram e também no YouTube nós temos um canal onde a gente tem uma série de coisas lá. A gente tem hoje o ciclo de palestras que a gente fez em 2020, já que o nosso apoio às unidades de Santa Maria para implantar a GAN naquele momento não pôde acontecer, né? A gente transformou esse processo de reflexão num ciclo de palestras, né? Então, vocês podem assistir esse ciclo de palestras se vocês quiserem no nosso canal. Aqui, para mostrar para vocês, né, o Observatório da GAN, né, que hoje está alocado na Unifesp, né, mas que é construído através da experiência, né, de vários estados brasileiros e desses parceiros, né, na Espanha, no Canadá, né, em torno da GAN, né? Então lá vocês conseguem baixar os guias GAN, não só brasileiro, mas o canadense, né? O da Catalunha, não sei se já está disponível lá, e outras várias publicações, artigos, enfim. Esse é meu contato, né? E agora eu vou passar a palavra para as minhas colegas, né? Eu queria, antes de passar a palavra para elas, dizer que hoje o nosso grupo, ele é um grupo que a gente chama do grupo condutor da GAN de Santa Maria, né? Por que ele é o grupo condutor? Né? Porque nós queremos implantar a estratégia da GAN em outros serviços aqui do município, né? E estamos nesse processo de tentar apoiar as demais equipes interessadas em fazer isso, né? No fim, com a pandemia, algo muito ruim aconteceu, que foi a inviabilidade da gente se encontrar presencialmente, mas algo muito bom aconteceu, que foi a gente se abrir, poder dialogar com pessoas de outros estados, né? Que hoje também a gente vem também apoiando, né? Para implantar grupos GAN e nos retroalimentar, porque isso é muito bacana. Toda vez que a gente recebe alguém de fora, a gente também coloca em questão as nossas próprias experiências, na medida que a gente relata essas experiências, e a gente também aprende com quem vem de fora, né? Era isso. Então, eu queria agora chamar as minhas colegas, Bruna, que vão trazer aí essa experiência, né? Que elas são expertas por experiência, né? Então, elas têm uma série de experiências muito bacanas para compartilhar com vocês. Sim, nossa, primeiramente eu quero agradecer, Lígia, sempre. É uma fala maravilhosa, a Lígia sempre didática, bem pedagógica, com uma fala sucinta e mega completa. A gente mergulha nesse universo e vai nos aquecendo, né? E antes de chamar as meninas, eu fiquei assim bem emocionada hoje, porque
no mini curso antes da nossa oficina, que estava rolando sobre recovery, eu estava, né, ouvindo aqui, e aí o pessoal super falou da GAN, assim, e, né, eu fiquei bem empolgada em relação nesse diálogo das novas abordagens e como é muito maravilhoso isso, poder entender que essa prática, né, por mais que para nós, assim, no Brasil, seja um pouco nova ou misteriosa, assim, né, tem pessoas que estão aí galgando à frente do caminho que a gente pode se inspirar, trocar questões, né, na caminhada e estar junto aí. Pessoal, que quem está nos assistindo, eu quero lembrar que tem o chat aqui, façam as suas anotações, aí a gente vai ler mais daqui a pouco, e acima tem uma caixinha de perguntas, se vocês quiserem, daqui a pouco aí a gente faz essa intervenção na fala. Então agora eu gostaria de chamar, por gentileza, para falar conosco a Beth e a Dai. Oi! Ó a Dai aí, ó. Aê! Dai. Oi, Dai! Oi, tudo bem? Prazer. Prazer, Dai. Oi, prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem. E aí, Dai, você quer conduzir um pouquinho a fala? Fala para nós um pouco, contar para a gente como que é a sua experiência de estar no GAN, como que é, né, estar junto aí caminhando nesse processo, o que significa isso para sua vida? Nos conta um pouco. Bom, quando eu comecei o GAN, a primeira vez, lá no CAPS Prado Vipo, o casal que estava dando, né, ali, a aula para nós ali sobre o GAN, eles não explicaram direito como é que era, né, daí foi saindo todo mundo e ficou só eu e uma outra colega, a Rejane. Mas a gente não entende nada, né? Não entendemos nada, do começo ao fim. Né? Mas depois, no outro ano, começou o GUD, aí a Jane entrou. E eu era, assim, uma pessoa que no CAPES, assim, desde lá de julho, excluída dos passeios, das coisas, assim, porque, infelizmente, eu desmaio. Às vezes eu não tenho como prevenir, né? Coisa assim. Daí a Rejane me viu lá no cantinho e me puxou, vamos fazer o GAN? Ela disse, eu fiz, da outra vez não entendi nada, mas quando eu entrei, amei e tô até hoje. E o GAN que me ajudou a me libertar, assim, sabe? A ter mais autoestima, né? A não ter mais aquelas loucuras de tirar minha vida, como eu já tentei 3 vezes, né? Espero que quem esteja me ouvindo não tente isso, que não vale a pena, prejudica somente a você mesmo, né? No fim, eu prejudiquei só a mim mesmo, meu estômago, né? Mesmo tentando, e não nego que às vezes passa ideias assim, por causa do preconceito das pessoas. Mas depois que eu entrei para o GAN, né, a gente aprendeu a se conhecer melhor. Eu comecei a fazer teatro, eu e a Rejane, a gente participa nas aulas, nos encontros das aulas do professor Douglas. A Rejane, ela não está aqui conosco porque ela adoeceu, ela mandou pedir desculpas a todos vocês, né, mas deu um infarto e ela, infelizmente, está no hospital fazendo soro, medicação e esperando o resultado dos exames, né? Mas foi ela que me puxou. Eu sou poeta também, escrevo e aprendi a ser atriz, como diz, faço teatro também, né? E o GAN, ele não fala só o medicamento, como diz ali, como a Lígia estava mostrando para vocês ali, né? Como é que você se apresenta para as pessoas, né? Como é que as pessoas veem você, né? Antes eu era, bem dizer, só eu e os remédios, né? Mas a gente está trabalhando no GAN, né? Vai ter a nova leva de livros novos, e a gente está trabalhando para conseguir deixar um pouco dos remédios para transferir para tomar ervas. Porque tem várias ervas, chás, que fazem o mesmo efeito do que o Tecretol, do remédio para depressão, para ansiedade, né? Então,
é bom a gente aprende bastante a se comunicar, aprender a se comunicar com as pessoas, a falar com as pessoas, né? E a gente tem um encontro semanal todas as quintas, né? Das 8 às 10h30. Então, para mim, esse GAN que eu entrei um ano antes da pandemia, né? Foi maravilhoso. O que, infelizmente, o que está nos deixando muito triste, muito assim, é essa pandemia, né? Que matou muita gente que era conhecido, muita gente que a gente nunca viu na vida, né? Que a gente via na televisão também. Mas como o livro nos mostra, né? A gente não é uma doença, né? A gente é uma pessoa. A gente sente, a gente é uma pessoa de sentimentos. Dai, tu gostaria de acrescentar mais coisas? Oi. Tu não quer ler uma poesia pra gente? Uma pena. Quer? Fica à vontade. Sim, eu vou. Tá, eu vou ler uma que eu e a Rejane fizemos, que é para Caseta, que é para a conferência, né? Janeiro de 2022, dia 20 e 21, né? Então, ela fez um pedaço e eu fiz o resto. Então, essa aqui eu vou ler para vocês, né? Porque essa vai caber na camiseta atrás, né? Liberdade. A liberdade é importante. Trancar não é um jeito de amar. Jamais deixe que tranquem você, seus sonhos. Ninguém precisa estar trancado ou excluído da sociedade, pois quem tem problemas mentais é um ser humano de sentimento e coração. Tem direito à liberdade. Só de amor, carinho e cuidado. Autoria Rejane Pedroso, Nigem. Muito maravilhoso, Dai. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Dai. Eu queria só dizer, a Dai é uma das pessoas do grupo da GAN que estão envolvidas na organização da Conferência Municipal de Saúde Mental, né? E ela fez a capacitação, outras pessoas do nosso grupo também fizeram, e a gente já fez uma pré-conferência no nosso grupo, e agora tem várias outras, e ela está super ativa aí na organização da conferência, né? Acho que uma coisa que é bacana, assim, que muitas pessoas trazem para nós, assim, o quanto que... E é interessante que não só quem é usuário dos serviços, mas os profissionais também, o quanto que os encontros que a gente tem no grupo condutor da GAN de quinta-feira de manhã são grupos que fortalecem a gente, assim, que às vezes a gente não tá legal e tal, a gente vai no grupo e a gente sai melhor dele, né? E os profissionais também compartilham isso, assim, durante a pandemia foi algo assim, foi realmente um recurso de saúde mental para todos nós poder estarmos juntos, né? Falando sobre as dificuldades do momento, né? No ano passado foi assim essencial. Tu quer te apresentar, Beth? Quer fazer alguma fala aqui? Vamos ver se testar esse microfone e ver se deu certo. Estão me ouvindo agora? Sim! Que bom! Quem sabe faz ao vivo, é isso mesmo? Isso. Bom, eu sou uma das meninas, né, que a Lígia nos apresentou, uma menina com 71 anos, e eu vou começar dizendo que eu costumo concluir, o GAN é a minha certidão é a minha segunda certidão de nascimento. Eu comecei a me tratar, eu comecei com depressão com uns 30 e poucos anos, faz uns 40 anos que eu me trato para depressão, me tratava, posso dizer assim. E tomei muita medicação. Como eu não deixei de trabalhar, eu era professora do estado e não quis parar de trabalhar, porque aí eu ia enlouquecer de vez, eu tomava muita medicação para dormir, para poder ter forças no outro dia
ir para a sala de aula. Eu era professora de português, tinha, na média, de, no mínimo, 5 turmas. E eu sempre fui muito preocupada com a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então, me preocupava muito em estar bem e poder transmitir a mudança de vida que eles poderiam receber, né? Então, meu próprio psiquiatra, na época, ele dizia assim, não pode tomar aí até a tantos, porque vai te fazer mal futuramente para tua memória. Mas agora tu tá precisando, vai ser bom para ti. Então, eu tomava, eu não questionava. E a gente começa a fazer esse tratamento quando tá ruim, né? Eu, por exemplo, andava assim, se eu não estava na sala de aula, onde estivesse, eu andava chorando. Eu entrava na sala de aula, eu me sentia bem. Até agora, no dia do professor, fazendo uma reflexão em videoconferência com uma amiga, também do Grupo GAN, nós chegamos à conclusão que a sala de aula nos transformava, nos empoderava. Porque eu recebo até hoje, eu estou com 71 anos, aposentada há quase 30 anos, eu recebo elogios dos meus alunos que estão aí, assim, no jornalismo, no sacerdócio, e eu recebo, e outras pessoas que não têm uma profissão assim declarada, né, que são autônomas, e eu recebo elogios porque eu comecei a gostar da leitura, por isso que eu sou jornalista hoje, porque a senhora pedia para insistia para nós lermos, então eu não sei, eu me empoderava na sala de aula. E aí eu tinha, eu acho que os colegas da direção percebiam, aí me davam tudo que a substituição era eu que ganhava. Então eu percebi isso agora este ano, no dia do professor, nessa reflexão. Mas voltando, tomei então muito remédio. Aí, em 2013, nós tivemos aqui em Santa Maria o problema da Boate Kiss, o acidente da Boate Kiss. E aí, na época, era a presidente Dilma Rousseff, e ela pagou para 45 funcionários, 45 trabalhadores da área da saúde, um curso de terapia comunitária integrativa. Não foram 30 alunos, 30 pessoas que não se interessaram, assim, aliás, 30 pessoas que se interessaram, tinha bastante vaga, e a minha psicóloga perguntou para a orientadora se eu não poderia fazer, não tendo nada da área da saúde, mas ela disse que ela via em mim uma curandeira de almas. Aí eu fiz o curso, e ali eu comecei a me empoderar, comecei a ver, a sentir que eu era um entre todos. Comecei a perceber que nós éramos realmente uma comunidade, né? Mas cada um tem a sua tarefa, o seu lugar garantido, né? Quando foi em 2015, 2016, eu conheci o GAN. E aí, então, assim, me libertei totalmente, me empoderei totalmente. Foi a partir dessa estratégia que eu comecei, então, a mudar até o meu jeito de ser, não só a medicação, até o meu jeito de ser. Eu comecei a descobrir, a observar coisas que me faziam bem, coisas que não me faziam bem. Isso todos nós temos, né? Que descobrir alguns aspectos negativos, depois eu chamo até de tóxicos, né? E eu não fazia isso, eu não tinha a clareza de fazer, mesmo com todo o estudo que eu tenho, né? E a partir do livro da estratégia GAN, a gente começou a se modificar. E nós já vimos. Sem problema. Então, a partir dessa estratégia da GAN, eu e muitos colegas começamos a diminuir a medicação.
Mas então, como o próprio livro diz que a gente tem que conversar com o médico, toda vez que eu ia ao médico, toda vez que eu vou ao médico, a gente senta e conversa sobre a medicação. O que eu não fazia antes. Antes eu chegava na psiquiatra e dizia, eu tomo tal e tal remédio, né? Se era uma pessoa nova, que eu tive uma vez uma estagiária em psiquiatria, e ela perguntou que remédio eu tomava, conversamos um pouco, e ela me deu a receita do que eu queria, do que eu pedi, né? E eu sempre fazia isso, eu chegava até no posto, né, na unidade básica, eu chegava e pedia, olha, eu preciso de uma caixa de tantas miligramas de tal remédio. E aí foi com o ganho que eu descobri que eu estava me matando, eu estava fazendo mal para mim mesma, né? E comecei a me conscientizar de que eu teria que diminuir essa medicação. E foi assim que aconteceu, foi assim que me deu. Hoje, meio-dia, casualmente, eu disse para minha filha, nós moramos juntas, né? Eu disse para minha filha, eu estava com uma caixa de comprimido, que eu tenho um estojinho onde eu coloco tudo direitinho da semana, do dia. E aí eu coloquei, estava abastecendo, como eu digo, abastecendo o meu rancho de remédio. E eu estava abastecendo de Bup, agora eu esqueci. Me atrapalhei com o nome. Bupropiona. Isso. Aí eu vi na caixinha escrito assim, 2 de manhã. Aí a minha filha disse, mãe, tu tá tomando 2 de manhã? Eu disse, não. A doutora Valesca que me deu com 2 de manhã. E eu disse, o que para tomar 2? Ela disse, não, tu não toma 2? Eu disse, não, eu tomo 1. Ela tinha esquecido que eu tinha diminuído até o Bup. Então, e cada vez que eu vou, eu digo para ela, olha, eu acho que nós vamos diminuir tal remédio, porque eu ando bem, eu estou me sentindo melhor, eu tenho dormido bem. Como aconteceu agora, aliás, em março, não é mais agora, né? Em março eu perdi uma das melhores amigas que eu tinha, e ela me lembra, as coisas me lembram dela. Tudo que eu vou fazer, eu lembro dela, porque ela foi minha irmã, né? Uma irmã de alma, uma irmã que eu não tive. E aí a minha filha conversou com a doutora e ela aumentou dos comprimidos, das dosagens, ela aumentou, dobrou. Eu melhorei, mas eu sinto que se eu não me empodero, se eu não pensar que eu tenho que melhorar porque a vida segue, eu me desanimo. Então, o que nós do grupo, e do grupo que eu faço parte, do grupo de uma clínica do Dr. Procetti, que é uma OSB da Secretaria de Saúde, fizemos? Nós partimos para terapias alternativas. Nós somos um grupo de idosos. E a gente lembra, e fez também isso, né? As nossas mães, os nossos avós faziam chás para nós. Eu fazia para minha filha tem 46 anos, e de repente a gente esqueceu que o chá é algo saudável e curativo. Não é simplesmente uma xícara de líquido saboroso que se toma. Então, eu não estou ouvindo ela. Nós, idosos, a pesquisar chás, medicação, né, que fosse bom para insônia, ansiedade, depressão e também, e principalmente, para o fígado, porque esses remédios todos estragam o aparelho digestivo da gente. E normalmente o médico receita, antes de receitar o antidepressivo, ele receita agora esqueci o nome do remédio. Para o estômago. Omeprazol. O omeprazol, não estou tomando mais. O omeprazol
a gente tomava como água, né? E ele prejudicou e prejudica demais a pessoa. Aí nós começamos a descobrir alternativas. Para o omeprazol, a gente toma uma água com limão em jejum, um copo dessa água com limão antes de dormir. Tem outros também, não vou passar receita agora, né? E assim, todo o grupo teve a chance, nós conseguimos todos a diminuir a medicação, incluindo esses chás terapêuticos. E a procura desses chás, muitas colegas não sabiam escrever, não sabiam ler, foi sugerido que elas perguntassem para os netos, para os filhos, e assim a gente envolveu toda a família. Já falamos também no nosso seminário internacional, que nós tivemos em 1918, 19, não lembro bem direitinho, mas nós falamos sobre os chás e... Lídia, eu não estou ouvindo ela. Da Bahia nos procuraram em função dos chás. Vendo isso, eu percebi que nós estávamos melhorando rapidamente em função dessas terapias, porque eu chamo essa procura. Eu não estou conseguindo ouvir ela falar. Terapia. A gente planta, a gente colhe, a gente cuida, né? Ela viu. Num encontro que nós tivemos num almoço que nós tivemos na casa de uma colega, meus colegas pediram que eu orientasse assim, para eles copiarem uma imagem e colar no WhatsApp, que eles viam que eu sabia, eles não sabiam. E eu fui ensinando tudo que eu sabia da internet, ensinei a eles. Isso em 2019. Quando foi 2020, em março de 2020, iniciamos a pandemia. Nós ficamos 2 encontros sem encontro, né? Nós ficamos 2 semanas sem encontro. A partir dali, nós começamos a fazer reunião pelo WhatsApp até eles conseguirem aprender e dominar a live. Um mês depois, nós já estávamos na live e aqui em Santa Maria foi o único grupo que permaneceu todo o tempo reunido. Só em março daquele ano e uma semana de abril, nós não nos reunimos. Quer dizer, uma semana de março e uma semana de abril. Nunca mais deixamos de nos reunir. Às vezes, é feriado, alguém coloca lá no grupo. Vai ter live hoje de tarde. Eu sou uma primeira que, se responder por primeira, se vocês quiserem, eu crio o link. E a gente nunca mais deixou de se reunir. Então, como a Lígia falou, eu considero assim, esse um lado muito positivo da pandemia. Que nós nos esforçamos, nos espelhamos e nos encontramos. Né? Meninas, o que vocês acham de eu ler só alguns comentários aqui que apareceram no chat? O que você acha, Beth? Eu vou ler, então, alguns comentários, tá, Beth? Pode ser? Faz um ok. A gente está fazendo muito sucesso lá, vocês são maravilhosos. A gente já me coloquei no grupo aqui, né? Eu conheci essas mulheres lindas, empoderadas, num congresso ibero-americano de medicina de família. Me apaixonei, né, pela Beth, pela Rejane, quando vi elas falando. Infelizmente, a Rejane não pôde estar com a gente, mas eu conheci a Dai. Então, assim, gente, o Joel Paulo Bueno da Silva, ele mandou assim, que foi muito fantástico ouvir todas vocês. Ele está há uns 10 anos como usuário da saúde mental e não sabia sobre a GAM. Olha que legal. É bom estar aqui, né? Porque a gente vê essa potência, né, desse coletivo, desse trabalho, assim, que é muito diferencial, né, no que tange essa lida com a saúde mental. A gente precisa mesmo, né, de espaços que falem, que promovam isso, como é importante, né? A Marinalva, ela coloca para nós que está muito maravilhoso o tema também. O Joel fez mais um comentário, que é muito lindo ver esse trabalho de vocês, e ele diz que acrescentará muito no trabalho que ele desenvolve com o Recovery.
que era aquilo que eu falava do mini curso anterior, né? Como foi legal ver esse diálogo assim, porque eu acho que o recovery, a prática de recovery super abraça a questão da GAN, assim, né? É muito legal esse diálogo. E aí tem uma pergunta, não sei, Lígia, já posso fazer para ti? Posso? Tá. Pode. Marcelo Dias, ele coloca assim, ó, gostaria de compartilhar uma experiência que tive num CAPS infantil, onde a partir da lógica do GAN e trabalhando com os pais, houve uma redução importante do uso de risperidona e ritalina. Ele pergunta se já há alguma pesquisa voltada para crianças. Já esqueci do nome dele. É Marcelo Dias. E depois Marcelo, a GAN durante a infância é a que menos nós temos, por enquanto, experiências, né? A gente começou tendo experiências nos CAPS adulto, depois começou nos AD, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas acontecendo nos CAPS álcool e drogas, e poucas, mas já algumas em relação a CAPS infantil. Lá no site do Observatório você encontra essas pesquisas. E tem uma em especial que é muito interessante, que tentou adaptar, né? Porque a GAN, para ser utilizada por crianças, com crianças, né, e familiares, é necessário que a gente possa adaptar, né? Então foram incluídos desenhos, foram incluídos, enfim, brincadeiras sobre as quais se pudesse falar sobre a medicação a partir de outros dispositivos que não só a fala e tampouco a escrita, né? Lá no site do Observatório você acha, senão você pode me escrever também, né? Eu deixei meu contato, você pode me escrever também, mas você nos acha nas redes sociais, tá? Eu deixei ali, nos procura por GAN Centro RS, você pode entrar em contato conosco também, que a gente te manda aí alguns materiais. Então, até ia fazer um comentário, eu estou terminando uma especialização em novas abordagens em saúde mental infanto-juvenil, e sim, lá a gente não tem nada assim específico sobre a GAN, na real. E foi um tema que a gente levantou em debate, enfim, alguns outros colegas que são psicólogos de CAPS infanto-juvenil, né? E já passaram por CAPS AD, e aí tem experiência, né? Mas não tem mesmo, assim, né? E como a gente estava falando que talvez, por mais que houvessem muitas adaptações, seria uma boa estratégia de trabalho, né? Frente a esse boom da medicalização. Gente, daí tem mais uma pergunta aqui. A Marinalva colocou se existe algum movimento sobre a GAN em Florianópolis e região. Você sabe, Lígia? Na verdade, aqui, eu sei que o CAPS AD fez algumas capacitações, assim. Agora, eu não sei dizer se tem, de fato, um trabalho contínuo. Também não sei dizer nesse momento, não sei dizer, assim, mas a gente, assim, se quem tiver interesse, né, de se aproximar, assim, nós somos extremamente receptivos, né, Beth? Acho que a Dai caiu, não tô vendo a Dai. A gente é extremamente receptivo, então, em vários momentos, a gente recebe as pessoas, né, no nosso grupo, o grupo que eu citei, né, o grupo condutor da GAN, ele reúne, na verdade, membros de vários grupos GAN da cidade, né? Então, ele é um grupo que pensa estratégias de difusão da GAN. E com a chegada da pandemia, a gente acabou ampliando, de certa forma, nossa... É engraçado, de um lado nos limitou, porque a gente sente falta, né, do cheiro de gente, né, a gente sente falta de se abraçar, de sentir o cheiro um dos outros, mas, por outro lado, teve algo muito bacana, que foi ter, assim, a possibilidade de conversar aqui com vocês, em Florianópolis, sem viajar para Florianópolis, a possibilidade de estar dialogando com gente. Então, por exemplo, a gente recebeu também um pessoal que veio nos falar sobre grupos de ajuda mútua, que veio falar sobre geração de renda, e a gente, assim, pôde ampliar, né, esse diálogo. Então, se vocês quiserem, né, estar conosco, entrem em contato, que a gente recebe vocês, e a gente pode apoiar também na implantação de grupos GAN, né. Talvez no site do Observatório, não sei se eles estão atualizando lá o mapa, porque eles tinham começado a alimentar um mapa que colocava lá onde tinha grupo GAN, né? Eu não sei dizer se nesse momento tem grupo GAN acontecendo em Florianópolis, não.
Pois é, eu também não sei dizer de forma contínua, eu acho que talvez, não sei se formação, mas aí a gente pode ver isso, que eu acho que essa moça Marinal veio a minha colega do mestrado, mas aí a gente pode ver isso e depois aí a gente passa. E também tem o contato da Lígia, né, para quem quiser também saber mais. Eu queria fazer uma proposta, Beth, quando eu te conheci, você também leu um poema, acho que foi uma cartinha que você... Você tá com ele aí? Não. Não tá? Eu vou tentar dar uma olhada no OneDrive, porque eu perdi, eu tive um problema no Note, que eu tive que formatar, e o rapaz não, pela primeira vez, ele não copiou nada. E eu perdi. Ai, foi tão lindo. Eu para escrever de novo, agora não faço a mesma coisa. Mas vai fazer mais reformulado. Mas é mais ou menos isso, que aquela pessoa que recebe o Guia GAN, ela, ao abrir o Guia GAN e entrar assim, de alma para ler e interpretar o guia e aceitar a proposta, ela vai ter uma vida transformada. Então, cada folha, cada tema são passos que vai transformar essa pessoa e vai renová-la, vai fazer com que ela se sinta gente, que se sinta parte de um organismo e não se sinta um ser isolado, com vontade de se isolar, ou que a própria sociedade o isole, né? Ela vai se valorizar, porque eu acho assim, que nós, todo o ser humano, não só o doente, né? Ele primeiro ele tem que se amar para poder ser amado pelos outros. E isso Guia GAN falando em medicação, ele nos ensina, implicitamente está escrito ali, e ele nos ensina de uma forma ou de outra a valorizar mais o ser humano, a quando olhar para o outro, olhar com os olhos da alma, não com os olhos do mundo, eu digo, né? A ver no outro, pior que esteja, ver um lado bom no outro, procurar ser mais positivo, né? E o Guia GAN nos mostra tudo isso, nos mostra que uma pessoa de jaleco ou um estetoscópio no pescoço não é nada mais nem melhor do que nós, simples, às vezes analfabetos, sem oportunidade, não se teve oportunidade na sociedade, mas temos a nossa parte garantida, somos importantes. E aí o Guia GAN também faz com que os trabalhadores da área da saúde se tornem mais humanos também, né? Porque tendo assim, um grupo de usuários que estão trabalhando para serem mais felizes, para se sentirem fazendo parte do espaço, fazendo parte da sociedade, o próprio trabalhador da saúde vai, se ele ainda não sentia um compromisso maior com aquele usuário, ele vai sentir. Ele vai sentir porque ele vai ver que cada um de nós, sendo usuário, médico, enfermeiro ou simples funcionários da limpeza, temos uma função nobre no mundo, uma tarefa nobre no mundo. E qualquer um profissional, amanhã ou depois, pode estar no mesmo lugar. Então, nós temos que nos respeitar, sempre enxergar o outro e a si mesmo com mais amor, com mais compreensão e não desistir. Não desistir nunca. E se apoiar nos amigos, né? O GAN também trouxe isso, esse apoio, apoio com a família, apoio com os amigos. Apoio da família nunca me faltou, mas eu sei que falta apoio da família. Isso eu sei desde que eu era jovem, professora, eu via a falta de apoio, a falta de compromisso da família com os filhos, né?
essa desarmonia da família, principalmente quando o filho tinha problema. Então, é isso aí. O Guiagan faz uma harmonização, tá? O Guiagan faz uma harmonização entre família, sociedade, trabalhadores e usuários. E usuários assim se transformam. Por isso que eu digo que eu tenho 2 certidões de nascimento. Quando eu nasci da minha mãe e com a GAN, quando eu me libertei totalmente das minhas amarras. Eu não posso falar, e é um grupo de pessoas mais inteligentes, não, né? Mas assim, de um nível maior. Eu não posso estudar porque estou muito velha. Eu fiz, em 2019, eu fiz psicologia. No ano passado, eu não fiz, em função de um acidente que eu sofri, que eu estava com a perna imobilizada, e não me dei por conta que o ano passado foi por live, né? E esse ano eu não fiz mesmo, porque eu passou a inscrição. Eu estava tão envolvida, a gente se envolve tanto agora, com live aqui, live ali, e eu tenho outras terapias, né? Eu tenho flores, bolachas, que eu esqueci, não fiz a minha matrícula. Eu fui fazer a matrícula um dia depois, perdi. Mas o ano que vem eu volto a fazer psicologia. Não sei se eu vou me formar, mas gostaria de me formar. Não parei de estudar nunca. Então, a gente faz parte do mundo. É só não se prender às próprias amarras, né? E não deixar que os outros nos amarrem também. Nossa, e a nos ensina tudo isso. Não só a medicação, não só o desmame, diminuir a medicação, mas nos ensina também a procurar o nosso lugar, porque nós temos um lugar. E esse lugar é garantido, só que muitas vezes nós não ocupamos esse lugar. Ou porque nós não sabemos, ou porque os outros não nos deixam. Meus cachorros agora estão ocupando o lugar deles. Querem participar aqui do debate, mas é muito isso, né? Assim, acho que isso que a Beth trouxe em relação às amarras, assim, né? Essa relação médico-paciente, assim, ou não só médico, mas, né, de vários outros servidores, assim, da atenção primária, principalmente, ou enfim, né, de outros espaços aí da saúde mental. Eu acho que é pensar nessa relação mais humana, né, mais horizontalizada, que, enfim, essas novas abordagens proporcionam, né, e o quanto esse lugar de potência mesmo, né, da GAN, entre outras abordagens, assim, nos traz, e como é bonito ver essa questão que a Beth trouxe, né, não nos deixar ser amarrados e também não nos amarrar. Eu acho que é muito isso, né, Lígia? Eu sempre aprendo muito ouvindo a Beth, né? Eu acho que hoje de manhã a gente falava, assim, que lá na reunião do observatório a gente está tendo um processo de capacitação dos grupos GAN no país, assim, e cada grupo é responsável por um dia, né, de reflexão. E nós vamos ser em novembro. A gente estava pensando hoje de manhã juntos, assim, o que nós vamos... E assim, funciona assim o nosso grupo, né? A gente abre e pergunta assim, e aí, o que nós vamos pensar juntos lá com a galera, né? E aí, seja usuário, seja trabalhador, seja da universidade, as pessoas vão sugerindo, assim. E aí rolou uma ideia, assim, da gente poder falar justamente sobre o que nos parece ser o diferencial, que é o fato de que os usuários... eles estão à frente do processo aqui, né? A gente não está falando por eles, entende? Acho que tem uma questão importante que a Beth traz, assim, na fala dela, que é a questão da autonomia, né? Na GAN, a ideia de autonomia, ela segue o princípio da reforma psiquiátrica, né? Que considera que a autonomia não é ser independente, né? E sim aumentar uma rede de dependências, né? Ou seja, a nossa autonomia se dá pela nossa capacidade de fazer redes, né? Acho que isso que ela fala é muito importante, assim, se criou uma rede tão forte em alguns grupos GAN aqui do município, acho que a Dai falou um pouco, assim, sobre essa ligação que ela desenvolveu com a Rejane, né, que hoje não pôde estar aqui, infelizmente está no hospital, mas para ela, assim, é algo, assim, que
Quando ela não está bem, é para a Rejane que ela liga, né? É para o serviço, mas é para a Rejane também. A Rejane é a pessoa que vai na casa dela quando ela não está legal e vice-versa, né? Elas cuidam uma da outra, né? E a Beth fala muito isso, assim, o quanto que ela despertou para essa vontade de também cuidar os outros, assim, né? A partir da GAN, assim, porque, enfim, se cria uma rede mesmo, né? Quando não tô legal, eu ligo então para minha colega de grupo, assim, né? Então eles têm esse processo que é um processo muito muito bacana, assim. E fiquei pensando que ela como professora, né? Eu não sei, acho que a Beth caiu até. Ela estava dizendo, né, o quanto que ela se medicava para estar forte no outro dia, para continuar dando aula, né? E isso acontece com os profissionais de saúde, ó. Agora estou enxergando a Beth de novo. Isso acontece com os profissionais de saúde também, né? Beth, não sei se você escutou quando eu falei que você isso acontece com os profissionais de saúde também. Então, muitos profissionais de saúde que estão lá na linha de frente atendendo as pessoas em crise, né? Eles também estão em sofrimento psíquico intenso e também estão fazendo uso de medicação intensamente para poder trabalhar no outro dia, né? Só que é algo que a gente muitas vezes não fala, né? Com os nossos pacientes, assim. E eu acho que a GAN, ela traz uma oportunidade para que tanto o profissional quanto o usuário se recoloquem nesses lugares que não são separados, né, como parecem, assim, né? Então, a gente está falando de sofrimento, então é algo que... Porque existe até um jeito defensivo de se portar, né, muitos profissionais que colocam assim, os usuários e nós. Eu acho que o que a Beth estava dizendo antes é que a GAN, ela tensiona o serviço, né? Nesse sentido. Muitas vezes aconteceu quando implantou a GAN no serviço, tinha muito uma ideia assim de alguns psiquiatras, né, de a GAN vai ensinar os usuários a tomar a medicação certinha. E é meio que nem o Freud falou quando foi fazer a palestra dele, né, nos Estados Unidos, que ele diz, eles não sabem, mas nós estamos levando a peste, né? A GAN foi mais ou menos isso. Olha aí, ó, aqui me comparando com o Freud, não se trata disso, mas é só porque é algo assim, é um guia que parece muito ingênuo, sabe? São perguntas, né? Assim, são perguntas que são simples, na verdade, mas que elas convocam a falar do óbvio, assim, né? Olha, a gente está aqui falando de uma pessoa e não de uma doença. A gente está falando aqui de um ser humano que sofre igual você, que é médico, né? Mas que hoje não está recebendo a informação que ele precisa ter sobre a própria saúde dele, né? Então, a gente está tentando resgatar uma reflexão sobre aquilo que é óbvio, né? Mas que dentro das práticas dos serviços de saúde acaba ficando encoberto por uma série de questões, né, que vão desde a burocracia até os mecanismos de defesa mesmo dos trabalhadores para conseguir lidar com tanto sofrimento e que passam, enfim, por uma série de coisas, né, que a gente não vai aqui abrir tanto para poder falar disso, que daria um outro encontro só para falar sobre esse processo de encapsulamento, né, dos CAPs, né, e de outros serviços de saúde mental, mas a GAN, ela é um dispositivo por causa disso, assim, a gente enxerga a GAN como um dispositivo por causa disso, porque ela pode chegar no serviço e ser parte da engrenagem ali, mas ela pode chegar e convocar a transformar algumas práticas, assim. Sim, acho que duas reflexões que você trouxe, assim, bem importantes, e acho que principalmente nessa de trazer a GAN para o serviço, assim, nesse diálogo, provocar mesmo essa questão da PS, assim, né, como porta de entrada, enfim, né, dessa relação mesmo num território promotor de saúde, né, e um território educativo, assim, e num outro diálogo, né, nesse processo com a saúde mental e com o usuário, assim, não que necessariamente, né, a GAN tenha que estar ligada e ter o funcionamento via PS, né, assim como você trouxe, né, é isso, né? Na verdade, eu não cheguei a falar da PS, mas é exatamente nesse momento que a gente está, Bruna. A gente está apoiando hoje algumas equipes de atenção básica para implantar a GAN na atenção básica, né? A atenção básica, ela tem outros desafios. Sim. Ela tem uma potencialidade muito grande, porque ela já tem um contato com o território, ela já conhece as demandas, né, do território,
mas a gente sabe que tem muitas pessoas usando benzodiazepínico e antidepressivo há muito tempo, sem nenhum tipo de avaliação, só renovando, e que, enfim, os grupos na atenção básica, eles têm trazido outras questões para a pauta, sabe? Mas eles trazem, principalmente, à tona também a nossa dificuldade de falar sobre saúde mental com os profissionais da APS, né? Assim, de que o profissional se aproprie dessa pauta também como sua, né? E dá para entender, porque, de fato, são muitas demandas, né? E o profissional não se sente capacitado, muitas vezes, para dar conta dessas demandas de saúde mental. Então, a gente está ofertando esse apoio, né? No sentido da gente começar a pensar juntos, assim, em como refletir sobre essas questões com apoio, né? Nossa, isso é bem importante, assim, eu acho que até no atual cenário que a gente vive político, né, de desmonte, assim, da RAPS, enfim, e desse sucateamento, assim, absurdo, né, do Sistema Único de Saúde, enfim, são estratégias que vêm fortalecer o serviço, né, e dialogam de uma forma muito, assim, emancipatória mesmo, né, com as pessoas, os usuários, isso eu acho legal, muito legal, e é nesse sentido da potência, esse outro comentário, assim, que você tinha feito, desse lugar, acho que de ressignificar o sofrimento, assim, né, e o quanto isso é extremamente relevante, assim, dentro dessa questão na lida, né, no manejo com as pessoas da saúde mental, assim, né, é outro olhar mesmo, assim. Sim, e assim, ó, Bruna, não é o município que está prestando esse apoio, né? É o nosso coletivo, assim, e no apoio, o apoio sempre é composto por uma pessoa que vem da universidade, seja residente, ou professor, ou doutorando, ou mestrando, e uma pessoa que seja usuária e outra que seja trabalhador. Então, é sempre, no mínimo, um trio composto por esses segmentos que está apoiando, né? Hoje nós estamos apoiando 4 equipes de saúde da família para implantar Grupo GAN. Mas a gente começou com aquelas que demonstraram interesse inicialmente, né? Considerando que a gente está em plena pandemia vacinando, as equipes de atenção básica vacinando e tudo, assim, eu considero que foi uma coisa impressionante, assim, a gente começar mesmo com só 4 equipes nesse momento, assim, porque realmente eles estão atolados, assim, né? Sim, nossa, parabéns mesmo, um trabalho, assim, bem desafiador, né? E como é grande, assim, na verdade, né, o que vocês estão fazendo, mesmo que seja com 4 equipes só, mas não é só, né, é muita coisa, tem muita coisa envolvida mesmo, né, e que legal ser tripartite, assim, porque aí a gente entende esse diálogo, né, assim, eu acho que é uma experiência importante, assim, que costura lados, assim, né, de uma mesma área e assim, não traz só uma versão do trabalho, né? Olha, a gente recebeu aqui comentário, não foi pergunta, peraí que eu vou ler aqui. A Ellen Cristina trouxe, muito bom, gente, é muito importante trazer a experiência prática e o depoimento de quem participa ou participou da GAN enquanto usuário. E o Marcelo, que tinha feito a pergunta inicialmente, ele colocou assim, como psiquiatra, penso que, independentemente do dispositivo, a lógica dela precisa estar presente em cada encontro com o usuário e o familiar. Eu não entendi a lógica do que precisa estar presente. Ó, o Marcelo, como psiquiatra, penso que, independentemente do dispositivo, a lógica precisa estar presente em cada encontro com o usuário ou familiar. Sim. Exatamente. Até porque é isso, assim, ó, quando a GAN entra como se fosse uma ilha, né, que aí são os desafios, né, acho que isso que você está trazendo é muito importante, assim, porque, enfim, são as dificuldades que a gente tem de transformar as práticas, né, porque a GAN não vai fazer milagre, né, quando ela entra, inclusive, a gente passou por essa experiência, assim, de entrar em choque, né, com algumas questões, né, do tipo, como é esse negócio que agora os usuários estão vindo me questionar, estão me perguntando, né, essa medicação, por que eu tomo, né, essa aqui, eu não sei, esse efeito colateral que eu tenho, será que a gente poderia conversar para ver se tem como trocar essa medicação? Então, são perguntas que as pessoas não faziam antes, porque simplesmente elas não tinham informação para poder questionar isso, né? Então, às vezes, isso incomoda bastante,
né? Quando você tem uma certa, e daí eu não estou falando nem de psiquiatra só, né, gente? Estou falando assim do usuário começar a entender que ele é parte daquele serviço, ele não está ali só para receber algo e ir embora, mas ele pode opinar, ele deveria poder dizer não só do seu tratamento, mas também do funcionamento do serviço. Então, isso vai trazendo um certo tensionamento, né? Por isso que a gente entende como dispositivo, porque ele pode ser o início de um tensionamento e que não é fácil. Não é fácil mesmo, assim, ele não é o único dispositivo, existem vários, né, eu acho que você citou, né, Bruna, as novas abordagens de saúde mental, que o pessoal vem discutindo sobre grupo de ouvidores de vozes, o pessoal vem discutindo sobre uma série de dispositivos, grupos de ouvidores de vozes também, assim, olha, é incrível como a gente parte de coisas que parecem básicas, né, tipo, se uma pessoa ouve vozes, ela deveria ter no serviço de saúde mental um espaço para falar sobre isso, entender o que isso diz sobre ela, né? Mas incrivelmente, né, a gente hoje vive uma situação em que a gente está tendo que retomar assim isso, porque eu não sei de que modo as coisas vão se operacionalizando dentro dos serviços que, enfim, começa a se perder isso quando diz respeito a esse tipo de sintoma, assim, né? E é difícil resgatar algumas coisas, né? Eu não sei, eu queria saber também se tem outros comentários, se a gente poderia ouvir mais um pouco a Beth, a Dai, para fazer uma finalização, Bruna, fica uma sugestão aí. Então, não tem mais não, eu queria ouvi-las também. Dai, você quer falar mais um pouquinho aí para nós? Daí, Beth, você pode falar depois também, viu? Tem que liberar o áudio, Dai. Aí. Bem, tá. Agora tá. Bom, quando a nossa colega Beth estava falando, né, eu consegui ouvir só a metade do que ela estava falando, que depois eu consegui ouvir vocês, né, mas depois eu saí, voltei, agora estou ouvindo. E tudo que a Lígia falou, né, gosto de doutor e paciente, é uma coisa que tem tudo a ver hoje, né, porque depois que a gente começou a entender o GAN, assim, coisa assim, a gente também começou a entender que a gente tem o direito, como paciente, de entender as indicações e quais reações de tratamento, né, que vão fazer, que poderão fazer no meu corpo, né, o que fazer se acontecer alguma coisa, né, um mal-estar, uma tontura, ou uma alergia, uma coisa, né? Então, esse contato com o médico e paciente, ele ainda está um pouco muito frio ainda, tá? Ele não está bem quente, como a gente diz assim, né? Porque tem médicos assim, não estou dizendo todos, mas tem alguns médicos que eles só chegam ali e perguntam o que tem, tal, tudo, o que tu está sentindo, como, tu dorme, tu não dorme, isso, tem receita ali, tomar isso de tantas horas, de noite, de manhã, não é bem assim. E outra que a gente né, aprendeu aqui no GAN, que o GAN também é uma liberdade, né, que ele nos libertou de muitas coisas, né. Como ela citou o grupo dos ouvidores de vozes, né. Eu sou uma que ouço vozes, às vezes, né, e tinha, antes da pandemia, tinha um grupo, mas depois da pandemia, muitos CAPs voltaram, e alguns não, porque tem receio, ou porque tem medo, né, mesmo vacinados. Mas a gente não pode ficar sem uma ajuda, sem um apoio, né? A gente nosso apoio nas quintas, quando a gente tem assuntos, né, do GAN, assuntos, né, referente aos remédios, a associar as PDS, né, o posto São Francisco, posto tal, para terem o GAN, né, ali junto. Vai ser maravilhoso se cada posto tiver um exemplar do GAN, porque vai ajudar tanto o doutor como o paciente
e os enfermeiros e aqueles que estão estagiando ali ao lado dele. Porque o GAN, tudo, assim, no geral, ele ajuda tanto o paciente como o profissional em muitas coisas que a gente não entendia antes, né? Que não eram muito claras para a gente. E em um certo sentido, como eu falei, o GAN foi libertador, foi para mim, né? Porque é muito chato tu ser excluída das coisas, né? Das pessoas, vizinhos, de pessoas em lojas, em de cair, desmaiar, com olhando, muitos diziam, não, eu chegar perto, principalmente não, nada contra, mas as mulheres das assembleias, né, que muitas vezes estavam no mercado, lojas, não, elas diziam que eu tinha era o diabo no corpo, não tinha problema nenhum, né? A mãe não deixava chegar, claro, não deixava chegar, nem nada, né? A gente até tem um profissional que é o Ginei Sena, ele participa em alguns encontros, e ele também, eu aprendi a fazer no GAN, né, no teatro, e eu aprendi com ele, né, com o Ginei Sena e o Thales e a Fernanda, né? Eu e a Rejane aprendemos, né, a fazer, a se libertar, assim. E a mesma coisa que eu estou falando é o que a Rejane, a nossa colega que não pôde estar hoje, ela ia falar. É muito ruim, muito triste o olhar das pessoas para a gente, né? Elas acham que pelo fato a pessoa ter um problema mental, ser deficiente, ou ter uma perna, um braço, seja a deficiência que for, a pessoa ela tem que estar trancada, ela tem que estar e muitas famílias, infelizmente, fazem isso com seus familiares, trancam por vergonha, se não são denunciados por outros, daí posto e polícia vai atrás. Aqueles quando eu morava lá em Julho, né, eu estava no CAPES, era um CAPES bom, mas não tanto quanto os daqui de Santa Maria. Mas, né, até eles, que eram profissionais, tratavam a gente assim, meio com um olhar assim. Aí sabe quando a pessoa está olhando para você com aquele olhar assim de preconceito? Ah, essa pessoa não vai servir para nada, não, né? Não, a gente está mostrando para o mundo, está mostrando para todo mundo, né, que falavam, que diziam, que a gente não ia conseguir fazer nada, que a gente não ia conseguir realizar alguma. A gente está mostrando ao contrário, que mesmo a gente tendo uma deficiência física, mental, cada um tem um dom. Cada um tem uns que são escritores, são poetas, dançam, cantam, fazem coisas que pessoas normais fazem. Qual é a diferença, minha gente? O porquê desse preconceito, né? É como é preconceito contra os negros, contra ciganos, assim. Isso aí tá grudado na pele dessa gente. E a gente está lutando todo dia para... E a gente pode não conseguir chegar, mas a gente está lutando todo dia para que esse preconceito, até mesmo preconceito contra a mulher, ela tinha que ficar em casa, com a barriga no fogão, cuidando dos filhos, para servir marido. E quando o marido falasse, não podia dizer nada, tinha que a cabeça e ficar. Não. Hoje a mulher, ela mostrou que ela pode, e muitas podem ser muito melhores que os homens em algumas coisas, né? Como professoras. Temos exemplos de professoras negras que lutaram, que tinham o sonho de ser professoras, mas não conseguiam por o fato de serem negras. E nas faculdades, uma coisa que eu acho super errado é que na faculdade tem parcela de negros
pôde fazer a faculdade. Para mim, no meu pensar, eu, Daiane, penso assim, tinha que ser iguais. Os negros têm que ter, os jovens negros, jovens e mulheres e homens, eles têm os mesmos direitos dos brancos de estudarem, de ser alguém na vida. Por que que não? E por que que nós somos com indiferença o fato de eu cair, da minha colega ter um distúrbio mental, ser... tem uns colegas nossos que, infelizmente, não sabem falar, não sabem transmitir para os outros o que estão sentindo. Mas ali mesmo, a pessoa, a gente sente aquele olhar, aquela, só pelo olhar da pessoa, aquilo ali dá um desânimo na mente, sabe? Em mim, muitas vezes aconteceu, e está acontecendo aqui em São Martinho, onde eu estou morando agora, né? Muitas pessoas falaram para o meu marido. Eu cheguei, infelizmente, acabei ouvindo o que eu não gostaria. Ah, cara, eu queria ter arrumado uma mulher sã, que não tomar, tem tantas mulheres bonitas aí que não tomam nenhum tipo de remédio. Tu arrumou uma que cai, que desmaia, né? Aí eu fiquei quieta. Ele apenas disse assim: ela toma remédio? Sim, toma, porque ela tem problema. Mas ela é uma mulher igual às outras. Que todas as outras mulheres fazem, ela faz. E muitas coisas melhor ainda. Cozinhar, limpar uma casa. Eu gosto tanto de flor de casa. Oi, fala. Dai, eu estou aqui admirada, assim, e estou maravilhada com a sua fala. Mas, na verdade, demais, né? Não, é que a gente precisa encerrar mesmo, e não tem nada a ver com a sua fala, assim, eu estou assim com o meu coração partido, porque eu quero ficar te ouvindo, né? Queria ouvir mais a Beth, mas é que a gente, por causa da plataforma, falei a gente demais. tem horário. Não, você está fazendo uma fala que eu acho que é impossível não se comover. Sim, assim. Não, desculpa. Imagina, não tem que se desculpar, é impossível não se comover com a sua fala, é impossível não se comover com a fala da Beth, né, com a participação a única coisa que eu tenho a dizer... Pode falar, Dai. A única coisa, né, a última coisa que eu tenho a dizer é que essas pessoas, elas estão vendo o que nós podemos fazer hoje. E isso para todos nós, para minha colega que está aqui, para minha amiga e irmã Rejane Pedroso, que gostaria de estar aqui conosco, não pôde estar, por motivo de doença. Ela se sente maravilhada das coisas que ela pode fazer hoje, né? Que ela pensava que nunca mais ia ser feliz, né? Hoje, apesar dos desafios e desse vírus, um sentido a gente é feliz, porque a gente tem o nosso grupo, a nossa segunda família. E acho que é isso, né, Dai? Acho que o processo, assim, que a GAN traz e outras experiências de abordagem é muito contemplar esse lugar da felicidade, né, do ser humano, assim, essas novas formas de vivenciar as coisas, né, e isso que tu fala é muito importante, assim, isso me lembrou, logo que eu comecei a trabalhar na PAI, que eu cheguei no refeitório e vi mais de 200 e poucas pessoas com deficiência juntas, assim, eu chorei muito porque me perguntei onde estão essas pessoas que normalmente a gente não esbarra assim com elas, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, esse processo da escrita, das artes, né? O quanto isso liberta, assim, e o quanto é importante vocês estarem nessa potência do coletivo, né? Porque é muito lindo ver que isso floresce em vocês. Eu acho que é muito isso que a Beth trouxe, a questão de se empoderar, assim, né? Eu acho que a GAN traz essa insuma, assim, né, entre várias coisas, essa questão de se empoderar, né, no coletivo, cuidando do outro, cuidando de si, né, esse processo da caminhada mesmo, mas quanto isso é significativo, assim,
para nós e para outras pessoas estarmos aprendendo com vocês, né? Vocês são grandes professoras para nós, assim, da arte da vida, né? De estar partilhando momentos e questões que são íntimas, né? E que por muito tempo foram vistas assim como não importantes, né? Mas na verdade isso é o que importa, né? Importa o que quem está do outro lado, às vezes, está dizendo, olha, não está legal para mim, eu não estou gostando disso, não tem significado, né? Então, eu, assim, preciso encerrar essa fala e eu agradeço muito a vocês. Mais uma vez, eu acho que eu ficaria um dia todo aqui. Lígia, obrigada pelo convite. Se quiser finalizar aí. Mas quando quiser. Obrigada. Dai, né, lembranças para a Regiane, por favor. E eu agradeço em nome de toda a comissão, de todo o evento, porque foi um prazer imenso.